A literatura também não se move sozinha, se move também de publicações paralelas. O próprio jornalismo cultural tem muito de... Pois é. De fazer esse intercâmbio assim, entre... O Marco Polo era um cara que publicava os próprios livros e saía vendendo em bar e tal, que é uma atitude fantástica. O cara... Imagina que isso foi levando o cara até a China. Ele tá na China? Não, pô, Marco Polo. Ah, tá, porra. Mas até onde eu sabia, ele estava em Brasília. Um dia desse eu entrei, acho que na Tambores, e tinha um livro dele por uma editora lá em Brasília. É claro que esse discurso todo está amparado na ideia caquética de que a literatura é sagrada e é necessária, né? O que não é. Sei lá, quando o Estado vai ter que, como os recursos do Estado são limitados, como de qualquer pessoa, de uma empresa, ele vai ter que decidir o que é bom e o que não é para investir. Aí na hora de decidir quem são os juízes. É um problema sério aí. Isso é um problema foda, mas pra mim a coisa tá muito mais no acesso. Independente de publicar isso ou aquilo, se a gente tivesse bons pontos de acesso, já faria uma grande diferença. A biblioteca pública está fechada, a maioria das bibliotecas estão fechadas. Certo, assim, então a gente na entrevista meio que tenta demonstrar que o rabo está balançando o cachorro, né? Você tenta fazer... Sim. O Estado quer escolher os livros que vão ser disponibilizados. Beleza, essa parte certa, a gente entende o que você fala, até concordo. Mas quem lê? Os poucos que passam pelo crivo, ou o teu livro que de repente tu tirou do bolso para fazer, quem lê aqui em São Luís o que se faz aqui em São Luís? Cara... Que aliás, isso vai entrar, cabe também na pergunta, porque o teu único livro foi o caso de um único livro que eu vi, uma pessoa que não frequenta círculos, que comprou, simplesmente foi na livraria e comprou o livro. Tipo assim, não foi porque Diogo, que é amigo do escritor, me contou, e aí foi lá com o Diogo, e o Diogo comprou por mim e tal. É um caso excêntrico em relação, porque pode responder a pergunta de Paulo. Um dia desse eu fui eu fui pra Alcântara, e no cais lá de Alcântara, tinha uma mulher vendendo bolo. Essa mulher que fica naquela barraquinha vendendo bolo, né? Cara, a mulher tava com um livro de 500 páginas na mão. Eu acho que era daquela série Sabrina, ou dos livros da Arlequim. Um romance meloso de amor prático, como eu gosto de falar. E a mulher tava quase terminando a porra do livro. Eu perguntei, vem cá, quantos desses aí a senhora lê por mês? Ela disse, uns 5. Pô, se o livro tinha 500 páginas, aquela mulher lê 2.500 páginas por mês. Eu acho que o problema não tá na ideia de que as pessoas leiam, não. Como tu falou, o Monstro conseguiu ser lido por pessoas. Eu recebo e-mail de gente que, para quem eu não precisei diretamente indicar aquela leitura como algo que não era uma leitura, mas em ser uma extensão de mim, que aquela pessoa, como alguém que me conhecia, tinha alguma obrigação em consumir. Certo? De maneira que o livro conseguiu chegar em um monte de lugar onde eu não cheguei. Mas isso só se consegue com trabalho, cara. Não adianta nada eu imprimir 1000 livros por uma secretaria de cultura e deixar lá em casa. Certo? Se tu não tiver um trabalho de imprensa, de fazer o livro acontecer, de fazer o livro ser comentado das mais diversas maneiras possíveis, ele não vai existir. Isso remete a uma outra pergunta, assim, pra mim. Já a gente vai voltar pro roteiro, até não. Ficar hoje. Mas o livro, assim, vender ou distribuir? O que é que vai garantir mais penetração cultural ou mercadológica? Uma pergunta mais direta ainda. O Monstro Souza se pagou? Claro que não. Assim como o Breganejo não se pagou, nenhum deles se pagaram. Eles talvez eu consiga algum dinheiro com literatura um dia. Por hora eu só gasto. Certo? Eu estou investindo na construção de um nome que talvez me dê algum dinheiro. E estou investindo na construção de uma obra que talvez um dia tenha alguma relevância. Mas por hora eu acho que a obrigação dessa construção é minha. Ela só interessa a mim. Eu não posso pedir para alguém se encarregar disso porque eu estou aqui sonhando em casa. De maneira alguma. Isso seria no mínimo irresponsável. Mas, por exemplo, o Monstro Souza custou 10 paus. O Souza custeou uma parte, eu custeei outra. E, bem, ele não vendeu 10 paus. Ainda mais porque eu vendo o livro a 20 reais. Ou seja, eu vendo um livro a 2 vezes o preço de custo. O que ninguém faz. Uma editora vende a 6 vezes o preço de custo de impressão no livro. Eu não tenho margem praticamente de lucro. Eu teria que vender 500 livros de uma tiragem de 1000 para recuperar o investimento. Mas meu investimento agora ainda não é financeiro. Certo? Definitivamente. O Breganejo já tem quase contrato para ser filmado. Ele deve sair para iPad agora, por uma editora brasileira que transforma livros em iPad.
E os dois devem ser reeditados por uma editora grande. Ou seja, é um investimento daqui que talvez vire algum dinheiro lá, mas que me possibilita fazer mais livros, que é o que eu estou interessado, em conseguir existir enquanto alguém que escreve. Volta um pouco O roteiro é tão caótico quanto a conversa aqui. Porque Mas ele tá escrito. pelo menos Você não tem que pausar aí, não, Fábio? E Não, trazer tem outra 5 cerveja? minutos, então talvez eu tenha que trazer outra cerveja. Sim. Então,